O Jornal do Meio-Dia está de volta e o deputado estadual Henrique Lopes, que reassumiu seu mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, durante o afastamento de 121 dias, o deputado Valdir Barranco ressalta que não há como fugir do debate sobre o projeto da revisão geral anual, a RGA, dos servidores públicos. O parlamentar ainda destaca a importância de repor perdas salariais dessa categoria. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Henrique Lopes, do PT. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde ao telespectador. Para nós é um prazer estar participando do Jornal do Meio-Dia para trazer temas de interesse da sociedade e dos servidores públicos aqui do estado de Mato Grosso nessa nossa, mais uma vez, rápida passagem ali pela Casa de Leis do nosso estado. Deputado, antes de discutir aí sobre esta novela, né, da RGA, né, da Revisão Geral Anual, o senhor assumiu com uma preocupação muito clara, preocupação com os consignados. Qual o problema com os consignados aqui em Mato Grosso? Então, Lúcio e sociedade, no primeiro dia que eu chego na Assembleia, já me dou de cara, né, primeiro com um debate político muito acirrado entre os deputados, né, sobre questões mais ideológicas do que propriamente o problema da sociedade mato-grossense. E no mesmo dia, além da discussão trazida pela deputada Janaína sobre a questão, né, da Oi, né, aquele contrato lá com a Oi, também já surgindo ali uma discussão a partir de uma denúncia feita pelo Simpag, que é um dos sindicatos aqui da base da federação e do fórum sindical, sobre... É dos aposentados, não é? Não, sobre os servidores públicos. Servidores. Também de aposentados, né, que estão recorrendo ao crédito consignado, e tem um banco operando aqui por nome de Capital Consig, e a denúncia é gravíssima, que aponta de descontos, né, indevidos nesse consignado. Exemplificando aí para a sociedade, a denúncia é de que se o servidor pega, por exemplo, R$ 1.000 de empréstimo, a cobrança das parcelas está sendo em cima de R$ 2.000. O banco teria lastro para participar desses empréstimos aí, para conceder os empréstimos aos servidores? Então, essas são as questões que estão sendo levantadas, tanto pelo sindicato, pelo Simpag, como pelo escritório de advocacia que vai cuidar dessa questão. Informações preliminares dão conta que não, né? E também as informações preliminares dão conta de que parece que houve, né, um certo descuido por parte do governo do estado, que é quem paga, que é quem faz o controle, né, ali dessa questão da folha de pagamento dos servidores. Há um limite de endividamento, né, colocado aqui nas leis estaduais, nas leis do nosso estado, razão pela qual, ao chegar na Assembleia Legislativa, não vejo outra alternativa de que um assunto de tamanha natureza, que tem praticamente parecido com o debate que está sendo feito em nível nacional sobre a apropriação indébita de recursos de servidores, não tem outra saída a não ser buscar o esclarecimento, e esse esclarecimento, é claro, a gente espera que os órgãos competentes, aí, Ministério Público, a própria polícia, esteja investigando essa questão, mas é preciso que os secretários de governo venham a público esclarecer não apenas o Henrique Lopes, mas esclarecer à sociedade e aos servidores que são boa parte interessada nesse processo. E o senhor vai convocar alguma dessas autoridades? A nossa decisão é de que na próxima sessão, né, de quarta-feira, a gente já apresente aí o requerimento. Deputado, mudando de assunto, nós acompanhamos no começo aqui do Jornal do Meio-Dia a questão da Santa Casa. Todos os parlamentares praticamente são a favor, né, da manutenção dela, que o Estado até adquira ali o prédio, que vai a leilão por dívidas trabalhistas impagáveis. E depois, até o seu correligionário Lúcio Cabral disse que a melhor solução talvez seria um consórcio para administrar, né, o hospital. Qual que é a sua opinião? O senhor concorda? Também vai se somar a essa pressão para que, né, o Estado realmente ajude em relação à Santa Casa? Não fecha mais um hospital, né? Pois é, Camila, quando a gente fala de política pública, a gente é tão carente, né? Nós tivemos aqui, vou pegar aqui do local onde eu trabalho, que é na área da educação, muitas escolas sendo fechadas, né? E na mesma linha da questão da escola está a situação da saúde. Portanto, eu entendo que o hospital não se feche,
Nós temos uma fila muito grande de pessoas necessitando de cirurgia, de uma série de questões. E se, na minha concepção, uma das autoridades a qual eu respeito aqui dentro do Estado, que é o deputado Lúdio Cabral, ao que ele está apontando, né, a gente vai acompanhar as decisões aí, aquilo que o deputado está dizendo que é o melhor, né, para a sociedade mato-grossense, que é ter uma saúde plena e de qualidade aí para os trabalhadores e trabalhadoras. Deputado, uma outra questão aí que também é polêmica. A pendência de pagamento da RGA, a Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos Estaduais, já fez aí alguns aniversários, não é? E aí, será que os servidores até o ano que vem, eles vão receber essa RGA que ficou atrasada? Então, Lúcio, essa é o quê? 20%? Então, ela ultrapassa 20%, né? Primeiro dizer que a RGA é um direito, né? Que é a revisão geral anual, que visa corrigir, né, as perdas inflacionárias em função do aumento do preço do custo de vida, né? Do arroz, do feijão, da energia e por aí vai. E esse é um tema sensível, né, aos trabalhadores, onde a maioria tem buscado resolver o problema através de uma dupla jornada ou através do tal consignado. E a verdade é que se o trabalhador está recorrendo, né, a essas medidas, né, salvadoras, é porque o salário que ele está recebendo não está dando conta, né, de acompanhar aquilo que são as suas reais necessidades. E nós tivemos, né, ao longo aí do processo, primeiro no governo Pedro Táxi, né, uma divisão, um parcelamento da revisão geral anual, que ao sair do governo isso não foi quitado. E o governo que entrou na sequência, no caso o atual governador do estado, também não quitou esses débitos. Somou-se a isso, né, 2020 e 2021, uma ausência total de revisão geral, uma questão, né, alegada aí pela questão da pandemia, mas o custo de vida continua aumentando, independente da questão da pandemia, isso também acumulou. E a gente também teve um comportamento, né, do atual governo do estado que em determinados momentos não corrigiu de forma integral a questão da revisão geral anual dos servidores. Então, a informação que eu já encontro dentro da Assembleia, que é uma mobilização, né, por parte de alguns deputados, no objetivo de apresentar um projeto de emenda à Constituição aqui do Estado de Mato Grosso, com base em estudos, em dados, né, aí que apontam que as perdas dos trabalhadores ultrapassam 20%, e eu espero, né, eu vou me somar, é claro, a essa luta. Sou um servidor público aqui do Estado de Mato Grosso, um professor de mais de 30 anos de carreira e agora na condição de deputado, né, com um poder maior para poder ajudar a fazer esse debate, e espero que haja da parte do governador do Estado de Mato Grosso também, né, a sensibilidade de avançar nisso daí, porque não é falta de dinheiro, né? Mato Grosso tem muito recurso, né, e que pode, inclusive, sim, a valorizar os servidores para que os mesmos possam ter aí as condições plenas de desempenhar as suas funções com a devida qualidade que a população merece. Deputado, é amplamente divulgado pelo governo do estado, até assim com um tom de orgulho, que Mato Grosso avançou muitas posições em termos de educação, no IDEB. No entanto, por outro lado, o Sintep, com muita frequência, quando o presidente vem aqui, ele mesmo diz que há uma maquiagem, isso nas palavras dele, desses dados, que muitos alunos não estão devidamente, né, saindo preparados ali, não têm capacidade de aprender devidamente, o ensino não está de qualidade. O senhor que vem, né, deste meio, qual que é o verdadeiro panorama da educação do nosso estado? Assino embaixo as falas do presidente do Sintep. Aliás, é preciso entender como é que funciona essa questão do IDEB, né? Que é a questão da avaliação dos alunos em português e matemática, aí multiplicado pela questão do índice de evasão e de repetência dos nossos estudantes. E aí o que nós temos hoje, quando se percorre o interior das escolas, é uma reclamação muito generalizada por parte dos educadores sobre a ausência de autonomia sobre decidir ou não se o estudante está retido numa determinada série ou se ele vai progredir. Nem isso o professor está tendo mais o direito de fazer. O que se reclama por aí, por exemplo, é que muitos estudantes que frequentou até o 2º bimestre a escola e desistiu da escola, no ano seguinte ele está na série seguinte, por algumas medidas adotadas aí pelo Estado. Ora, se eu tenho um índice, um indicador que é medido por taxa de evasão e por taxa de repetência, e se eu trago de forma artificial esse estudante para dentro da escola, e se eu faço a progressão dele
mesmo sem ele ter passado ali pelo crivo do professor. Então, na verdade, está havendo sim, né, uma certa forçada de barra para se chegar a um determinado resultado, sem que com isso possa, de fato, traduzir na chamada aprendizagem, né, efetiva. Deputado. Eu só quero dizer o seguinte, viu, Lúcio? Nós educamos, gente, para o sucesso, tá bom? Ninguém aqui tá querendo apostar no fracasso. Mas eu gostaria muito que, de fato, que o Mato Grosso estivesse, de fato, nessa 8ª colocação, sem maquiagem. Deputado, para encerrar, bem rapidinho aí, que instrumentos existem para tirar isso a limpo? De que é maquiagem ou não é maquiagem esses dados do IDEB? Eu acho que a própria Assembleia Legislativa tem uma contribuição importante. Nós temos o próprio Ministério Público, houve denúncia feita já por parte do sindicato, né, lá dentro do Ministério Público. Acho que é interessante dar uma averiguada nessa situação. E só para concluir mesmo, viu, Lúcio, dizer que já há um documento do próprio Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas do Estado, que lá no passado já chamou a atenção do governo do Estado sobre o indicador que o próprio governo apontou aqui dentro, através da Fundação Getúlio Vargas, de que aqueles dados eles não eram dados reais e que precisariam ser revistos. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada, deputado, e boa sorte lá na Assembleia.